grupo que é muito importante, né? E a classificação também, porque se perder por 3-0 está fora. Então, assim, não tá classificado ainda. E o senhor imagina se Não. esse 3-0? Não, há coisas que só acontecem com o Botafogo, mas tem coisas que nem com o Botafogo acontecem. Nem com o Botafogo. Não vai tomar esse 3-0, não. Para com isso. Não, para com isso, Vini. Bom, vamos ver então. Sofia Miranda vai contar pra gente. Isso foi demais. Diferenças entre PSG e Atlético de Madrid. Já eu trago o gabarito segundo Paiva. Mas o que você vê de diferença? O Paris Saint-Germain é bem melhor do que o Atlético de Madrid. Eu acho. Mas Primeira diferença. Muito melhor. Primeira diferença. PSG é muito melhor. Mas não isso, sobre jogo. Sobre jogo, eu acho que o Paris Saint-Germain tem um jogo mais ofensivo do que o Atlético de Madrid também. Isso... Para mim, a diferença é que um gosta de estar com a bola, o outro prefere jogar sem a bola e dar estocadas rápidas. Eu acho que o Botafogo mostrou contra o Paris Saint-Germain saber jogar um outro estilo que a gente não via o Botafogo jogar e que funcionou muito. E contra o Atlético de Madrid, ainda que seja uma equipe europeia, o Botafogo não vai jogar com o mesmo estilo que jogou com o Paris Saint-Germain. O Botafogo vai voltar a ser o Botafogo que busca o ataque, busca ter mais a bola do que o adversário. Porque o Atlético de Madrid é uma equipe que talvez vá aceitar esse tipo de jogo por parte do Botafogo. Então, sim, tem tudo para dar certo, tá? Porque acho que o Botafogo mostrou contra o Paris Saint-Germain uma qualidade que a gente não sabia e uma maneira de jogar que a gente não sabia. E, aliás, temos que ver a questão da escalação hoje. De quem? Do Botafogo. Eu acho que o Alan vai ser mantido. Eu acho que vai com o mesmo time. Também acho que vai com o mesmo time. Não sei. Eu gostei muito daquele Botafogo e mesmo enchendo mais o meio, que foi o que ele fez com o Alan, não perdeu seu DNA, né? É claro que do outro lado tinha o PSG e não deixava o Botafogo jogar. E se você pensar que o Botafogo pode perder até por 2-0, aí tudo bem. Então, mas essa é uma preocupação do Paiva. Eu falei que ia dar o gabarito aqui. Ele disse que algumas dinâmicas entre esses dois times são idênticas, tá? Entre Atlético de Madrid e PSG. Isso, por dois exemplo, times europeus. Isso. A saída de 3. Ele falou que os dois usam a mesma estratégia. Porém, ele disse que precisa encontrar uma estratégia para deixar o gol do Botafogo zerado, porque a forma de chegar à área adversária é diferente. Então, a dificuldade, ou o desafio, né? Melhor. O desafio dele hoje é deixar o gol zerado. Por isso, não espero ver um Botafogo tão ofensivo. Primeiro, que não precisa. Isso. Segundo, que existe essa preocupação. Eu acho que o principal é porque não precisa. Eu acho que é natural até a manutenção do Alan, dando um pouco mais de reforço no meio-campo. Acho que o Botafogo tem que manter a mesma estratégia inicial, que é de pensar primeiro em se defender, primeiro em não dar espaços para os adversários, mas acho que minimamente você tem que tentar jogar um pouco mais. Acho que ficar só se defendendo contra o Atlético de Madrid pode ser perigoso. Se sofre um gol, já gera aquela carga emocional de ixi, né, vai azedar. Então, primeiro é tentar não tomar gol, mas minimamente tentar jogar. E eu acho que é natural que você entre numa partida como essa pensando primeiro em se defender, primeiro em repetir o bom posicionamento defensivo do último jogo e depois tentar atacar. Agora, eu acho que faz sentido essa manutenção do Alan no meio-campo. Será que a gente vai descobrir hoje por que o Simeone é o técnico mais bem pago do mundo? Eu acho que não, né? Eu já te falei o que explica isso. Eu acho um bom treinador, baita treinador, mas o fato dele comandar a equipe de um clube onde ele é ídolo dá uma valorizada nessa pedida. É uma diferença para os outros muito grande, gente. Vamos aguardar. Assim, tudo isso para ganhar o quê? Liga Europa. Mas eu já te falei, cara, igual você questiona... Pingar a gente não vai ter de Champions, pingar ali um... A gente nunca vai conseguir botar no papel e traduzir em uma conta... Não. Não. A gente nunca vai conseguir traduzir em uma conta uma pedida do... Uma pedida não, né? Um acerto de Renato com o Grêmio. Nunca. Não, mas existe se o Renato perde a final da Libertadores para o Inter, pelo Grêmio, o Renato está demitido, deixa entendeu? eu te falar, você acha que o Atlético de Madrid está para o Real Madrid, assim como o Grêmio está para o Internacional? O Atlético de Madrid está para o... Veja só. Não são, a rivalidade é muito maior com o Barcelona, que está fora da cidade. Do Real Madrid, mas o Atlético de Madrid não.
O maior rival do Atlético de Madrid é o Real Madrid. Tá. O maior rival do Real Madrid é o Barcelona. É o Barcelona, tá fora da cidade. Mas para o Atlético de Madrid, o maior rival é o Real Madrid. Então, ele perdeu uma final de Liga dos Campeões pro Real, daquele jeito. 93. Daquele jeito. Daquele pro Real jeito. Madrid. Aqui no Brasil era demissão no outro dia. Né? Lá ele se torna o técnico mais bem remunerado do mundo. Não, alguém vai me explicar um dia. O Sérgio Ramos usa até hoje a camisa, né? 93, minuto e tal. Beleza, mas eu acho que existe esse valor agregado de ídolo, entendeu? Não é só pelo trabalho apresentado, muito menos pelas conquistas tão quase inexpressivas, né? Se a gente falar só de título. Pelo valor agregado. É que para o tamanho do clube, talvez as conquistas sejam até expressivas. Exato. Né? Uhum. Mas para a idolatria, a gente consegue entender, né? Pelo valor da idolatria, a gente consegue entender a pedida. Para ser o mais bem pago do mundo, talvez haja um exagero realmente. Mas nunca vai ganhar pelo que apresenta em resultado apenas. Não. Bom, o negócio é que o conterrâneo dele, em 6 meses, ganhou a Libertadores e um brasileiro, né? Botou a régua lá em cima. É difícil Botou igualar. o desafio lá É alto. difícil igualar o trabalho, mas assim, se ele ganha a Copa do Mundo de Clubes, ele passa. É só fazer isso. É só até E ele já está lá. Não, primeiro que ele já está disputando. Isso. É um passo. Isso. Depois que ele venceu o Paris Saint-Germain. Isso. Grande passo. E provavelmente ele vai se classificar. Aí, a partir daí, eu já não duvido de mais nada. Eu vou te falar uma coisa, então eu já tô pensando lá nas quartas. Já cheguei lá nas quartas. Pro Botafogo? O Botafogo vai jogar as quartas ou com o Palmeiras ou com o Inter de Miami. Por que as oitavas? Por que não pode pensar nisso? Palmeiras é um adversário que Vamos botar o grupo do Botafogo e a gente já vai falar exatamente. Pode acontecer para um lado e pode acontecer para o outro. Então, por isso é que eu tô falando. A se enfrentar e um a vencer o outro. É por isso que eu tô falando, que eu já acho que dá para pensar o Inter de Miami, pelo que a gente viu, sim, sinceramente. Inter de Messi, né? O Botafogo é o primeiro, seguido de PSG. E aí vem o Atlético de Madrid, adversário de hoje. Aí tem a questão do empate triplo, hein? E aí? Se o Atlético de Madrid ganha do Botafogo e o Paris Saint-Germain ganha do Seattle Sounders, os 3 primeiros ficam com 6 pontos. Só vale o saldo de gols dos jogos entre eles. É desprezado os jogos contra o Seattle. Então não faz diferença quanto que o Paris Saint-Germain vai fazer no Seattle. A questão e aí por isso que o Botafogo pode perder por 2 gols de diferença. Se ele perder por 2 gols de diferença, como só vai contar o duelo entre os 3, ele está classificado. Comparando com o PSG e Atlético de Madrid, né? No caso do Botafogo. Paris Saint-Germain, então tem um saldo maior. Tu vê que o negócio do Ceará é tão café com leite que não ajuda nem goleado, né? O Atlético foi goleado pelo Paris Saint-Germain, então por isso que o Botafogo leva essa vantagem. Perfeito. Então hoje também tem decisão pro Palmeiras, tá? E aí é contra o... Hoje, Atlético de Madrid e Botafogo, um jogaço. A partir das 4 horas ainda vai ter esse jogo entre Atlético de Madrid e Botafogo. Vamos aqui acompanhar esse corte que eu trouxe para vocês no canal ESPN, falando a respeito desse jogo. E também qual brasileiro faz o melhor mundial de clubes até agora. Vamos aqui com esse vídeo, mas antes já deixa seu like. Bora pro vídeo. Como aqui no Mundial de Clubes. Olha aqui, daqui a pouco a gente vai votar na maior surpresa. Temos a melhor atuação, o time mais seguro até aqui, o melhor jogador. Pensando somente nos 4 clubes brasileiros que estão aqui, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e também o Palmeiras. Ok? Todos prontos para começar a nossa maravilhosa votação, o balanço dos brasileiros no Mundial, começando com a melhor atuação. Quem dos 4 teve a melhor atuação? Foi o Flamengo contra o Chelsea? Foi o Palmeiras contra o Porto, contra o Al-Ahly? Foi o Botafogo contra o Paris Saint-Germain? Foi o Fluminense contra o Borussia Dortmund? Ou, de repente, contra o Ulsan? Vamos começar com Mari Pereira, a nossa votação. Mari, para você, quem teve a melhor atuação até aqui? Longe de mim querer influenciar a Mari ou qualquer um. Mas eu votaria, pensando rapidamente aqui, a melhor atuação, para mim, acho que foi Flamengo contra o Chelsea. Difícil, né? É difícil porque a gente está falando já de um momento em que as equipes tiveram 2 jogos, né? A gente não está avaliando jogos, um adversário. Não é isso? Exatamente. A gente não está 2 jogos cada um. A gente não está avaliando só um adversário especificamente. Então, num contexto assim, poderia pesar, talvez por hora do Palmeiras, que manteve ali, né, uma regularidade
desempenhando bem contra o Porto e tendo resultado depois no segundo jogo. Mas eu acho que a figura do Botafogo contra o PSG assim, pode ser o rosto ali de desempenho dos brasileiros. Para mim foi espetacular. Grande voto. Até balancei aqui. Eu falei Flamengo contra o Chelsea, mas Botafogo contra o Paris Saint-Germain realmente também foi uma atuação espetacular. Professor Celso, melhor atuação das 8 partidas envolvendo aí os brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA para você? Aí depende muito do conceito do que é melhor atuação, né? O Botafogo atingiu o seu objetivo, um objetivo Everest, né? Contra o PSG. Agora eu vou mais no senso comum de melhor atuação. Eu acho que no senso comum de melhor atuação é o Flamengo contra o Chelsea. Foi uma atuação mais a brasileira. Botafogo ganha do PSG do jeito que dá para ganhar do PSG. O Flamengo ganha do Chelsea se impondo. Impondo o jogo, impondo o volume de jogo, impondo o desempenho. Então, embora eu reconheça o feito histórico do Botafogo, mas eu estou indo no conceito de atuação de encher os olhos. E aí eu acho que o Flamengo foi mais próximo disso. E é curioso quando a gente fala em atuação, porque, por exemplo, os 2 jogos do Palmeiras até aqui, o próprio Abel Ferreira, o professor Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele disse em entrevista coletiva que a atuação do Palmeiras foi melhor contra o Porto, quando empatou, do que contra o Al-Ahly, quando ganhou, na visão dele. E ele está certo. E eu concordo com ele. Eu também. Fluminense talvez tenha jogado mais contra o Borussia Dortmund, quando não ganhou, do que contra o Ulsan. Também. Exatamente. Quando ganhou. Então, você tem que analisar aí vários detalhes, né? Várias, enfim, nuances para você eleger e chegar à sua votação, E se você à sua pega opinião. o segundo tempo do Botafogo contra o Ceará, foi horrível. Tudo é relativo, como diria o Einstein, né? Por isso que tá saindo fumaça, viu, da cabeça do Eugênio, viu? Ele tá doido para falar. Ele tá com um sorriso ali que eu não sei se é... Pular, não? Enigmático. Ele tá meio enigmático. Quase a Mona Lisa. Tô né? sentindo ele meio desconfortável, sorrisinho. talvez. Sabe se tem. Diga, Eugênio. Você quer que eu seja muito sincero, Abel? Quero. Eu acho péssimas essas comparações. Não. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um joga um jogo, cada um tem uma realidade. Mas é que tá cada um graça. joga uma coisa. Só que, assim, a gente tem que ficar... É um campeonato do mundo, tem 32 times participantes, não é um campeonato entre os times brasileiros. Cada um tem um desafio. Olha só, eu já acho muito facilitamos ruim, para você. muito desgastante isso. Colocamos só os jogos dos brasileiros, para ficar mais fácil para você. Não são 32, né? 31 e o Auckland, né? Não é isso? Diga, Eugênio, não fuja, Eugênio. Tá começando a semana. Não fugir de nada, não. Só que eu não gosto de estabelecer esse tipo de comparação. Mas se você quer, eu acho que o grande feito até agora é do Botafogo. E empate. Melhor atuação para você foi a do Botafogo? Matou tudo, eu. Melhor atuação, tudo é muito relativo. O grande feito, o maior feito, foi o Botafogo que ganhou do time que é o melhor da temporada, que vem jogando futebol extraordinário. E o Botafogo conseguiu criar uma estratégia para vencer esse jogo. Se a gente tivesse melhor atuação e melhor resultado, Exato. eu votaria no Botafogo melhor resultado e no Flamengo contra o Chelsea melhor atuação. Então, peraí, o professor votou no Flamengo. Flamengo contra o Chelsea. Isso. Mari votou no Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Eugênio votou num quesito que não existe aqui, maior feito. Então, eu vou ter que perguntar de novo pro Eugênio. Eugênio, não existe esse quesito maior feito. Você queria A desempatar. pergunta, senhor Capitão América Eugênio Leal, é melhor atuação para você. Ele quer Foi a do mudar teu Botafogo? voto. Você Foi a do percebeu Botafogo isso? contra o Paris Saint-Germain? Botafogo contra o Paris Saint-Germain, Abel. Aê, gostei. Olha só como ele está simpático, como ele está animado com a votação. Então, Mas você votou também no Botafogo? não, eu só voto se tiver empate. Mas votou votou no no empate, né? Flamengo. Você votou no Flamengo. Não, mas o meu voto não está contando. Não, você eu dei uma votou no opinião. Flamengo. Empatou tudo. Ficou 2-2. Não, o voto Abel. de vocês 3. Você votou antes da gente no Flamengo. eu Entre só nós dei um três não tem pitaco. como dar empate. Dei Não. um pitaco. Você quer que o meu voto tenha... Ué, empatou. É porque daí você joga pro pessoal lá de cima. Tá bom, então empatou? desempatar. Então, peraí, volta, O bota... pessoal lá Volta a de cima fita. desempata. Eu mesmo tirei minha importância, meu voto... Você meu voto votou, não você valia. declarou voto. Foi. Mas a partir do momento que declarou voto, está contando. Então tá bom, então meu voto valeu, não fique... Então, olha, então temos, eu votei Flamengo e Chelsea, professor também. Mari e Eugênio votaram Botafogo no jogo contra o Paris Saint-Germain. Nosso editor-chefe, Leon,
Qual o seu voto para desempatar? É do Palmeiras, né? Não vale. De Botafogo. Olha. Ih, vazou. Tempo de Botafogo. Que isso, mano? Vazou isso Voz que lá? vem do além. Uau! Rapaz. Gostei. É tempo de quê, Leão? Botafogo de futebol e regata. Que Obrigado. isso, Gostei gente. dessa. Maior surpresa. Então temos o Botafogo com a melhor atuação, uma vitória espetacular realmente contra o Paris Saint-Germain. Eu votei no Flamengo contra o Chelsea, foi mais plástica, foi mais com a cara do futebol brasileiro. Mas existem diferentes formas de você vencer um jogo e realmente o Paris Saint-Germain, na fase que está, com goleadas históricas, inclusive na final da Champions, foi um feito maravilhoso do fogão de tanta gente. Maior surpresa até aqui entre os brasileiros, Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Palmeiras? Eu vou ficar por último dessa vez. Eu já tenho a minha. Estou olhando para ela aqui, ó. Professor Celso, maior surpresa. Acho que a maior surpresa isolada é a vitória do Botafogo contra o PSG. Esse é um ponto. Agora, eu vou tentar analisar no todo, né? Acho que aí é menos um jogo só e mais o contexto. Melhor atuação, escolher um jogo. Dentro da participação do Mundial nas Para mim é o duas Fluminense. primeiras rodadas. Para mim é o Fluminense, de quem eu não esperava muita coisa. Até esperava a classificação pelo grupo ser acessível, mas eu não esperava o jogo que o Fluminense fez, principalmente contra o Borussia. E agora também tem uma virada para chamar de sua, né? Uma virada da virada, num jogo que ficou difícil. Então é um desempenho dos demais. Eu esperava um Palmeiras e um Flamengo fortes. O Botafogo acho que tinha mais potencial que o Fluminense. Então, para mim, a surpresa é o brasileiro de que eu esperava menos, que é o Fluminense. Eugênio. E que está muito bem. E eu vou repetir, voto no Botafogo. Ganhar do Paris Saint-Germain é uma surpresa gigantesca para qualquer um. Então, para mim, é a grande surpresa. Mari. Eu fiquei também com essa impressão do professor, eu ia falar o Fluminense, mas falar o Fluminense é eu ignorar o Botafogo como maior surpresa. Foi, de fato, a maior surpresa até aqui. Então, pelo jeito, vamos ter voto do nosso editor-chefe de novo. Não, porque... deu. Não, o Abel não votou ainda. Ah, o Abel ainda não votou. Já que o meu voto valeu na primeira, agora eu vou votar vale em todas. até o fim, tá certo? O meu voto é para o Fluminense também. O time que, entre os 4 brasileiros, o que mais me surpreendeu foi o Fluminense até aqui. Até pelo jogo. O Eugênio tem um protesto contra mim. Não tenho protesto nenhum. Eu só acho que, como diria João Guilherme, é necessário, porque ele vai gritar Botafogo de novo aqui. Não sei. É claro de que repente, vai gritar Fluminense Botafogo. Mas é souber, bonito vai. ele gritando. Não necessariamente. Porque, por exemplo, para a melhor atuação, eu votei no Flamengo. E para a maior surpresa, eu votei no Fluminense. Então, você votou as duas no Botafogo. Sim. A Mari também. Eu não. De repente, o Leão troca. Então solta a voz, Leão. O meu voto é Fluminense. Então, temos 2 para o Fluminense e 2 para o Botafogo como maior surpresa, certo? Nosso editor-chefe, você, para desempatar, ou você vota em algum terceiro aqui? Louco da cabeça, é o Fluminense. Surpreendeu todo mundo. Tá vendo? Eu gosto dessa voz vindo, parece uma coisa do além, né? Legal também, viu? Obrigado, pai. Vamos tirar isso daqui. Será que eu voto em cima? Cancel. Boa. Ó. Que risco, hein? Que medo, hein? Já pensou, eu voto ali, pum, some tudo. Melhor campanha. Botafogo, Flamengo... E essa aqui eu acho que é fácil. Já tô com o meu voto aqui. Fácil. Eugênio Leal. Flamengo. Só? Flamengo, Seco? 2 vitórias convincentes. Primeiro lugar do grupo já assegurado para a próxima fase com 2 rodadas. Para mim, Flamengo. Mário. Acho que Flamengo, sim. Tava pensando no Fluminense pegando o adversário da estreia, depois o placar final, né, do segundo jogo contra o Sam, mas eu vou de Flamengo também. O Botafogo também ganhou as 2, né? Mas não está classificado ainda. Essa é matemática. Vou no Flamengo. É o único brasileiro classificado. Está 100% como o Palmeiras. Já está com o primeiro lugar garantido. Então aí é mais matemática que tudo, né? Não, e também tem o desempenho, né? E o desempenho... 2 vitórias convincentes. Vicente. Meu voto é Flamengo também. Então é isso. Melhor campanha. Por isso que eu falei, essa aqui acho que era Nessa o mais... Leão não entra. Ganhou as 2, né? Já classificado, já garantido como primeiro colocado no seu grupo.
Então não tem muita dúvida nessa de melhor campanha, né? Acho que foi o quesito mais fácil até aqui. Acho que vai ser o mais fácil. Esse aqui, ó, interessante. Qual entre os brasileiros, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que time mostrou mais segurança até aqui no Mundial? Ou como está escrito aqui na nossa tela. Qual dos clubes brasileiros é o mais seguro, considerando essas 2 primeiras rodadas? Mais seguro, hein? Tá saindo fumaça agora da minha cabeça. Tô pensando aqui, quem sofreu menos? O Flamengo sofreu um pouquinho contra o Chelsea, não é? Sofreu um gol de contra-ataque numa falha individual. Por isso, para mim, o meu voto é Flamengo. Já vou antecipando antes de você perguntar. Fluminense, Palmeiras, Botafogo. Todo mundo sofreu um pouquinho. Fluminense e Botafogo sofreram consideravelmente bem, assim, né? O Botafogo no segundo tempo da estreia e o Fluminense contra o Ulsan de uma maneira absurda ali, né, no primeiro tempo. Palmeiras teve seus momentos ali contra o Porto, talvez. Eu vou ficar de Flamengo também. Acho que o Flamengo em nenhum momento ali balançou no jogo, não oscilou, mesmo sofrendo um gol. O Flamengo, né? Melhor campanha, o mais seguro. Tá certo que, o segundo foi um grande desafio. O Flamengo. Esse também foi fácil. Embora o Palmeiras também me pareça muito seguro nesse Mundial. Mas, diante do Flamengo, acho que o Flamengo foi mais seguro. Mas você já teve mais Everton do que Rossi, né? O Flamengo fez, por exemplo, contra o Chelsea, o que o Palmeiras não fez contra o Porto, que é mais acessível. Agora eu quero ver. Eu já tenho o meu. Eu também. Melhor eu acho que é o mesmo. jogador. A gente tá votando igual em tudo. Se for o John Arias, é o meu também. Então fechou. Então tá. Então essa idade. Pode botar o Arias aí. Porque realmente nos outros casos, né, Eugênio, Maria... Quem seriam os outros candidatos? Então, nós o meu não voto temos... é o John Arias também, mas quem seriam os outros talvez candidatos? Talvez o Arrascaeta, mas... Não, o Arrascaeta contra o Chelsea não fez uma grande partida. Então, mas também não tem por ser o melhor em todas. Né? O Igor, mas são 2 jogos, o Arias foi bem nos 2. É que não são casos de individualidade. O que o Botafogo fez até aqui, embora o gol tenha sido do Igor Jesus, é um caso de individualidade, é um caso de coletividade. Palmeiras também muito coletivo, como o Flamengo sempre, né? também é um coletivo num nível alto, de muitos nomes, o próprio Palmeiras. Eu acho que O meu segundo seria o Richard Rios. Muito bom campeonato ele está fazendo. Muito bom campeonato. Embora ignorado nas eleições. Você tem o Barbosa no Botafogo, você tem o Jorge... Fala do jogador do Atlético de Madrid, hein? O que ele falou do Botafogo? Vamos aqui. Olha só o que o jogador do Atlético de Madrid, o atacante norueguês, Sorloth, disse do Botafogo. Eu assisti ao jogo com o PSG. Eles são organizados, defendem bem, mas ao mesmo tempo o PSG é diferente da gente. Eles não dão tantos cruzamentos como nós podemos fazer. Será um jogo diferente, sem dúvidas. Precisamos atacar, ter uma mentalidade ofensiva e eu gosto disso. Tivemos muitos jogos em que marcamos na temporada. Queremos criar caos para o Botafogo na área deles e é como temos que fazer. Temos a responsabilidade de marcar 3 ou 4 gols. Sim, queremos gols. Então, eles têm que fazer muito gols aí para conseguir se classificar, conseguir ficar com essa classificação aí e tirar a gente. É o único jeito para eles conseguir ir para as oitavas. Olha, o clima que está se criando para esse jogo, Sorloth já deixou claro. O Atlético de Madrid vai partir para cima. Cruzamento na área e pressão o tempo todo. Eles sabem que o Botafogo é um time bem organizado defensivamente, mas querem explorar justamente o jogo aéreo, que sempre foi um ponto forte dos espanhóis. Agora, o detalhe que muita gente esquece é o seguinte: o Botafogo joga com o regulamento debaixo do braço. Pode perder até por 2 gols e ainda assim avançar. Isso muda totalmente a dinâmica da partida. O Atlético vai ter que se expor, deixar espaço nas costas e o Botafogo já mostrou contra o PSG que sabe explorar os contra-ataques com velocidade e inteligência. Então assim, é jogo de xadrez com emoção. O Atlético vem com tudo, mas o Botafogo tem o contra-golpe na manga e a vantagem do placar agregado. Pode esperar sufoco? Pode, mas talvez também pode esperar aquele contra-ataque matador no estilo do Igor Jesus Savarino, pessoal. É jogo para deixar o coração na boca. Fala, galera, tá sendo bem sincero aí, né? Eu gostei dessa confiança do Sorloth, viu? Pode falar o que quiser,
pode prometer 3, 4 gols, mas dentro de campo a história é outra. O Botafogo já mostrou contra o PSG que sabe sofrer, sabe se fechar e quando tem espaço é cirúrgico no contra-ataque. Foi assim contra o PSG com o Igor Jesus. Esse papo de criar caos na nossa área é bonito na entrevista, mas na prática os caras vão ter que passar pelo nossa zaga aí, né, que vem fechado demais. E outra, a gente joga com a vantagem. O desespero é deles. Se eles forem com tudo, vão abrir espaço. E aí que é hora da gente conseguir matar o jogo. Então pode vir, Atlético, que aqui é Botafogo e a gente sabe jogar esse tipo de jogo. Vamos segurar lá atrás, esperar a hora certa e pintar a chance em caixa.